Vamos agora para o nosso último tema antes das considerações finais, que é a nossa COP27, ou a celebração do fracasso dos globalistas, enquanto tinha gente lá discursando em como entregar ao Amazonas num palco lateral, né, que não fazia parte do oficial, o pessoal da Europa que estava ali estava doido para voltar para casa, para serrar aquele pinheiro em frente de casa para fazer lenha e, se possível, pegar os pneus de verão do carro e botar no aquecedor e queimar para fazer aquela fumaça negra linda, porque é muito bom promover ecologia na casa dos outros. Na minha casa, o que vale é o conforto. É o famoso e popular foda-se, mas parece que o nosso sapo barbudo foi para lá com um conceito abstrato de que, se a gente entregar a Amazônia para o mundo, a Europa, que sempre foi ótima colonizadora, vimos os exemplos da África, do Congo belga, Leopoldo II, vemos tanta gente que fez um trabalho bonito, fez um trabalho maravilhoso, difundiu pela África, pela América do Sul. A nossa sorte ainda, na América do Sul, foi sermos colonizados por portugueses e espanhóis. Por quê? Porque talvez eram mais humanos. Por serem mais humanos, nós nos transformamos em mais humanos. Os outros foram... Então, assim, quem dera que a gente fosse um país colonizado pela Holanda, pela Inglaterra. É verdade, né? É verdade. Imagina os países aí. Nós temos um elenco de países aí que foram colonizados por eles. Vocês não falem besteira, não, gente. Eles só foram para os Estados Unidos, que é a mesma latitude, né? E a mesma latitude tem a mesma temperatura, e eles fizeram daquilo lá uma ilha para eles. Aqui embaixo, nos trópicos, porque para eles a gente dá doença apenas em olhar para eles, o conceito é outro. Mas vamos lá, quarto e último tema, COP27 celebrou o fracasso dos globalistas. É isso mesmo, Ué? Exatamente isso, Rubem. Exatamente isso. Olha, eu não posso falar sobre esse COP27 sem mencionar o Brasil, tá? E eu vou falar aqui com muita independência, que é o que me caracteriza. Para começar, o que Lula falou sobre eu vou cobrar de vocês que prometeram há 10 anos uma ajuda de 100 bilhões de dólares e agora eu vou querer essa ajuda para os países cuidarem da natureza e etc. Sinceramente, isso é de uma irresponsabilidade tão grande que é digno de impeachment preventivo. Olha, eu vou falar aqui algumas coisas sobre a floresta amazônica, nem a riqueza de outros países, especialmente os africanos, que também ainda possuem grandes reservas ambientais. Né? Floresta amazônica tem um lençol de água doce que fica embaixo do rio Amazonas. Atenção, isso é muito importante, que é maior do que o rio Amazonas. E tem petróleo e gás, diamante, ouro. Tem terras raras e outras riquezas. Só isso aí, assim, por baixo, daria 30 trilhões de dólares. E a mídia destaca uma cobrança de uma doação de 100 bilhões. Sabe o que é isso aí? É a mentalidade picanha com cerveja. O cara não tem noção do país que ele foi eleito pela terceira vez para governar. Entendeu? Pedir ajuda para que países cuidem da floresta amazônica com o Brasil é abrir mão da soberania de um país que ele foi eleito para proteger. Não existe aqui eufemismo para isso, é entreguismo descarado, minha gente. Agora, lamentavelmente, isso vem acontecendo desde que os
governos militares saíram. Desde Collor, teve um certo freio com Itamar Franco, temos que ser justos, né? Mas Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso é uma vergonha assim, absurda, né? Entreguista descarado. Aí depois veio Lula. Não desfez absolutamente nada que foi feito pelos governos anteriores e que prejudicavam a economia do Brasil e a soberania do Brasil. E ainda deixou o cavalo de Troia, que foi Dilma. Aí Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo, todos com a mesma mentalidade. Então, realmente, não dá para falar sobre COP27, Rubem, sem tocar nessa questão nacional do Brasil. Porque o Brasil virou o foco do planeta. Esses países falidos aqui da Europa, que estão na merda pura, sem mistura, cientificamente falando, certo? Esses países precisam roubar o Brasil urgente para que possam ter alguma sobrevida. Nós, como brasileiros, não podemos aceitar isso. Mas temos aí forças armadas rendidas, sem avisar o povo, governos corruptos, vivemos hoje uma juristocracia absurda, a pior ditadura do mundo é a brasileira hoje, da juristocracia. Então, é uma coisa absurda que está sendo vivido no Brasil. E o COP27 foi lá um conjunto de países falidos, chorões, que exploraram a sua natureza de maneira predatória e que agora querem cobrar de quem cuidou normas e leis que eles criaram e que nunca aplicaram. Então, eu considero que respeitar quem não se respeita é não se respeitar. E dessa maneira eu concluo sobre esse tema, porque não vou além para falar sobre COP27, com países que ditam regras que eles não respeitam. Isso é neocolonialismo. E eu não nasci para esse tipo de coisa. É isso aí, Rubão. Perfeitamente, Wellington, perfeitamente. As pessoas aqui têm um conceito um pouco errado. Eu não estou aqui para detonar ninguém. As pessoas acham que a gente está aqui para detonar os outros, para falar mal. Teve gente aqui que acabou de dizer que o Lula entregou o país com a sexta economia no planeta e que o Bolsonaro colocou em 13º. Não estou aqui para defender nada nem atacar ninguém. Estou aqui para dar números e legitimidade aos números. Quem colocou o Brasil na sexta posição no PIB, foram as commodities, porque a produção industrial brasileira caiu no governo PT. Nós entramos, acho que, com 11% do PIB industrial e terminamos com 8%. Então, isso é uma queda de qualidade. Você, na realidade, está vendendo o sofá da sala e achando que está produzindo bolo para vender. Não, você não está produzindo nada. Você está vendendo seus imóveis, seus bens. Então, essa é a primeira coisa. Existem dois PIBs, PPC e o PPI. O PPC é o que vale. O PPI é só um número. O PPC é o PIB por poder de compra. É nesse que a China é o país mais rico do mundo desde 2018. No PPI, os Estados Unidos estão na frente. É o per capita. É o índice per capita. Por quê? Porque o mundo é diferente, as realidades são diferentes e o poder de compra é diferente. Então, é dentro dessa média ponderada que economistas sérios, fazendo o trabalho que devem fazer, não serem protagonistas
de coisa nenhuma. Economista não veio para ser protagonista, é para fazer esse trabalho sério, para você dar números para ele e ele te entregar o estudo. Ele é um acadêmico que tem que fazer o trabalho dele. Pois no Ocidente inventaram que o economista é o cara que resolve tudo. Quem resolve tudo tem que ser o político. Tem que ser o cara que vem do povo, o cara que conhece. O cara que conhece o economista não tem nada disso. Pelo poder de compra, o Brasil é a 8ª economia do mundo. E a Rússia acho que é a 4ª ou a 5ª, que é o que conta. Então, o Lula... E outra coisa, o Lula pegou em 6º, mas pode deixar que já entregou em 11º. Porque o governo Dilma é governo Lula, é governo do PT. Ou seja, quando as commodities arriaram, quando a China parou de crescer 12% ao ano, nós paramos de vender o que a gente tinha de matéria-prima, como não tínhamos nada para vender industrializado, e como temos uma economia indexada pelo dólar, em português claro, tomamos na olhota do redondo, do furibundo, daquele lugar que todo mundo sabe onde fica e onde é. Foi isso que aconteceu. Então, isso é para deixar claro para vocês, de uma forma assim, bem transparente, que não estamos brincando, estamos falando sério. Então, é o seguinte, nem o Bolsonaro é esse demônio, nem o Lula é esse gênio. No meio do caminho teve uma pandemia, que só tivemos uma igual no final dos anos 10 do século passado, e estamos tendo uma guerra no mundo, uma guerra que está afetando a todos, que eu sempre chamei de Terceira Guerra Mundial. Quero deixar claro que, com isso, eu não estou endossando aqui o Paulo Guedes, que é um bandido, um criminoso, e que poderia ter feito muito melhor. O Brasil tinha gordura para fazer muito melhor do que isso, e fez muito pior. Péssimo. Péssimo. Poderíamos ter feito muito mais. Agora, o Lula não foi esse Deus, nem o Bolsonaro foi esse demônio. Inclusive, eu quero aqui resgatar algo do Bolsonaro que tem que ser resgatado por honestidade. Você não precisa gostar do Bolsonaro. O Bolsonaro foi dentro de um item preponderante, massacrado covardemente pela mídia, pela esquerda, por todo mundo, com um adjetivo que não lhe cabe. Cansei de chamá-lo do oposto por causa disso. Bolsonaro nunca foi truculento, pode ter dado respostas idiotas, pode ter dado desaforo. Bolsonaro nunca foi truculento, Bolsonaro nunca usou a máquina do governo para perseguir ninguém, Bolsonaro nunca perseguiu ninguém, a Advocacia Geral da União nunca processou ninguém, nem a mim, nem a Wellington, nem a ninguém, que falou, chamou de babaca, de bunda mole, disso, daquilo. Então, Bolsonaro, no âmbito de ditador, fascista, é uma covardia inominável com Bolsonaro. Que ele pensa dentro da casa dele, o que ele faz. Como homem público, ninguém tem isso aqui para falar do Bolsonaro. Como homem público, estou falando, estou botando minha cara na reta para apanhar. As minhas queixas do Bolsonaro são na área econômica, que é a salvação do Brasil. Não adianta você ter um belo defunto para enterrar. Estamos em déficit? Vamos continuar em déficit. Reforma? Vamos embora. Vamos ver o que a gente deve, o que não deve. Agora, o Bolsonaro, eu falei uma vez que o Lula, se foi preso pelo conjunto de suas virtudes, não pelos seus defeitos. Continuo afirmando isso. Se a prisão dele não foi uma farsa, que hoje tudo cheira a farsa, quando você vê o produto final, você começa a levantar pulgas. Tá? Se tudo não foi uma farsa, efetivamente, o Lula foi preso pelo conjunto dos seus acertos, não dos seus erros. E o Bolsonaro foi estigmatizado, colocado como fascista, genocida, criminoso, bandido, ditador, sem nunca ter sido nada disso. Foi, inclusive, muito tolerante com todo mundo, com a mídia, com a imprensa, com as pessoas, com os indivíduos, com pessoas que conseguem falar para mais pessoas, como é o meu caso. E isso daí eu estou com medo de sentir saudade. Porque o que já está se apresentando
depois do Bolsonaro, sem ninguém tomar posse, é patrulhamento, cerceamento, cancelamento, tudo em nome da democracia, tudo em nome da liberdade. Acabei de vir de 4 anos de governo de um cara chamado de fascista, de arrogante, de prepotente, de ditador, de sanguinário, de assassino, de tudo quanto é nome, e eu não recebi um cerceamento, um sequer. Nem eu, nem conheço ninguém da parte do executivo. Poder para isso ele tinha. Estou entrando num governo que diz que abre as asas sobre nós, senhora liberdade, e só estou vendo cancelamento. Já fui tentado, já tentaram me bloquear, porque tentaram ir contra a minha opinião, o meu direito de opinião, o meu artigo 1º, consonante com o artigo 5º da Constituição Federal. Tentaram me caçar, tentaram me perseguir de todas as formas. Não conseguiram, porque o negócio estava muito bem feito, né? Mas já tentaram fazer isso. Os paladinos da justiça social. Então, eu tenho muito medo disso tudo.